A paz de Cristo, você está no canal do Pastor Osemar Almeida. Hoje, mais uma mensagem, mais um estudo bíblico, mais um alerta aí. A palavra de Deus é sempre um alerta para cada um de nós, um alerta para nos melhorar nosso chamado, nosso ministério, nossa vida, nossa mente, nosso coração, tá bom? E peço a você já que inscreva-se no canal gratuitamente, ok? Dá um like de gostei e também compartilha. Pode compartilhar com qualquer pessoa de qualquer religião, porque aqui não falamos de religião, não falamos de denominação, nós só falamos da palavra do Senhor, ok? Não defendemos bandeira de ninguém. O que nós defendemos aqui é o Evangelho de Cristo. Aí você decide se você quer ser um cristão, se você quer aceitar Jesus Cristo, se você quer voltar para a sua igreja, aí é contigo. Quem vai fazer isso, essa obra, é o Espírito Santo. A minha função aqui é somente pregar a palavra de Deus, ser um mensageiro de Deus para a sua vida, ok? E hoje eu vou falar da parábola da semente, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Tá? Isso aqui é um alerta, na verdade, principalmente para os líderes espirituais. Para os líderes. Porque é assim, todos os líderes espirituais, em todos os tempos da história, eles exerceram seus cargos como apóstolos, como bispos, como pastores e missionários voluntariamente. Isso foi desde a época em que Cristo começou a nomear Pedro e os demais apóstolos, tá? Até hoje. Até hoje. Ninguém é um líder que vai dizer, eu estou aqui forçado. Deus me forçou, me colocou uma espada na garganta e hoje eu sou pastor, hoje eu sou um apóstolo, eu sou um bispo, porque estou aqui forçado. Nunca vai existir isso, nunca existiu na história, ok? Eu estou aqui, pastor Osemar Almeida, eu sou pastor hoje porque voluntariamente Deus me chamou e eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero, eu aceito, tá? Estou aqui fazendo a obra do Senhor voluntariamente e com muito prazer, porque eu acho uma honra ser chamado por Deus para ser um líder, para ser um pastor, um apóstolo, um bispo, um missionário, seja lá o que for. Algum cargo de liderança, algum cargo em que naquele grupo, naquele contexto, você tem um brilho. Você tem um brilho que Deus coloca na sua vida para quê? Para as pessoas te seguirem. Porém, as pessoas só podem te seguir enquanto você estiver seguindo a Cristo, obedecendo às ordens do Senhor. Esse é um grande detalhe. Temos que ter muito cuidado, porque em nossa caminhada cristã, como líderes, o inimigo não brinca. O inimigo bota uma vaidade, o problema quando a pessoa às vezes é muito antiga em determinado cargo, corre o risco de ela começar a achar que tudo que ela faz está certo. Isso é um perigo muito grande, meu irmão. Muito grande. Porque eu tenho X anos no mesmo cargo, eu posso decidir o que eu quiser e está tudo certo. Meu irmão, isso é um perigo. Na verdade, isso é o princípio da queda. É o princípio da queda, tá? E às vezes eu falo, porque Deus derrubou. Não, Deus não derruba ninguém, não. Quem derruba somos nós mesmos, tá? Nós mesmos nos derrubamos. Por quê? Quando Deus convida para o cargo, não somos obrigados, somos voluntários. Porém, somos obrigados a obedecer a palavra de Deus, os princípios bíblicos. Então, como líderes espirituais, nós fomos chamados por Deus, tá? Fomos chamados por Deus para obedecer a palavra. Então, os princípios bíblicos que Deus nos deu, eles são os fundamentos para a nossa fé, nosso ministério. São fundamentos. É importante lembrar que ao quebrar
esses princípios, não só colocamos a nossa caminhada em risco, mas também podemos causar impacto profundo na vida daqueles que nos seguem. Porque você que é líder, você precisa ensinar aos seus liderados que maior que a tua voz é a voz de Deus. Porque você tem que ensinar o seguinte: olha, gente, eu estou dando uma direção a você, mas se você tem certeza que a direção que eu estou dando não é de Deus, vocês estão livres para obedecer a direção que Deus dá. Cuidado, ensina isso aos seus liderados. Sabe por quê? Porque senão cai você e cai quem está obedecendo a você. Esse é o problema. Então, os princípios bíblicos não são meras regras, mas são reflexos do caráter e da vontade de Deus para nós. E eles foram dados para nos proteger. Na verdade, Deus quer te proteger, meu irmão. Deus quer nos guiar. E o objetivo final é nos moldar à imagem de Cristo. Quando agimos conforme esses princípios, nós damos um exemplo claro de obediência e amor, inspirando nossos irmãos e nossos liderados a fazer a mesma coisa, que, acima de tudo, é obedecer ao Senhor. Que possamos sempre ter o cuidado de permanecer fiéis à verdade, mesmo quando somos pressionados pelas circunstâncias, ou pelo mundo ao nosso redor, ou pela nossa vaidade, ou pela nossa vontade, ou porque achamos que o projeto já não é mais de Deus. Muitas vezes o homem se perde e acha que o projeto é dele mesmo. Em nossa busca por crescer e ajudar os outros a crescer, que nunca sacrifiquemos a fidelidade aos valores que Deus nos confiou. Afinal, é essa fidelidade que traz honra a Deus e nos sustenta em tempos de dificuldade. Que o Senhor nos dê a sabedoria para liderar com coração humilde e ensinável, sempre alinhados à sua palavra. Não é você falar que é humilde, é você mostrar com os seus atos, com os seus gestos, que a humildade pertence ao seu coração. Pedir perdão é humildade. Reconhecer que errou é humildade. Reconhecer que Deus é o soberano é humildade. Reconhecer que não entendeu bem a mensagem que Deus deu e tomou alguns caminhos que não agradam ao Senhor, o nome disso é humildade. É disso que Deus se agrada. E para poder embasar o que eu estou te falando, eu vou te falar sobre a parábola da semente. A parábola da semente que Jesus contou no livro de Marcos, capítulo 4, 26 a 29, Jesus conta, a parábola da semente e Jesus explica que a semente, ela cresce por si mesma. E eu tenho essa experiência aqui no meu quintal. Certa vez, comprei um mamão e peguei as sementes do mamão e joguei assim num canto do quintal. E eu falei, vou ver se vai nascer algum mamão aqui, um pé de mamão. E joguei aquele punhado de semente ali naquele canto. E hoje, se você vier aqui no meu quintal, você vai ver lá no canto, tem 3 pés de mamões que nasceram. O que eu fiz? Eu só joguei a semente, não fiz mais nada, meus irmãos. E hoje eu tenho lá 3 pés de mamão, tá? É isso que eu vou te ensinar nesse dia. E essa parábola da semente, Jesus nos ensina isso. Jesus fala assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga.
E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Essa parábola de Jesus, ela fala sobre o mistério da operação divina no reino de Deus, mostrando que como o crescimento espiritual e a manifestação do reino não depende do homem, não depende do esforço do líder, não depende do esforço do pastor, não depende do esforço do bispo, do apóstolo, mas depende única e exclusivamente do poder de Deus. Única e exclusivamente do poder de Deus. É por isso que a glória é de Deus, a honra é de Deus e o louvor somente a Deus. Se aconteceu, foi Deus que fez. Se a semente germinou, foi Deus que germinou. Se a obra foi concluída, foi Deus que concluiu. Por isso, quem tem que ser aplaudido é o Senhor. O plantio da semente. O homem lança a semente à terra, o que simboliza a pregação e o ensino da palavra de Deus. Assim como o agricultor planta a semente, nós somos chamados a compartilhar o Evangelho e a ensinar os princípios do reino. No entanto, após lançar a semente, o crescimento não depende mais de quem plantou. Não depende. Agora é com Deus. É assim, Deus, quando você lança a semente, Deus fala: filho, agora é comigo. Deixa comigo. O grande problema é que se o líder não vigiar, ele não vai entender isso que Deus fala. Deixa comigo. Muitos líderes estão fazendo aquilo que vem na cabeça, estão nomeando aquelas pessoas que vêm na cabeça dela. Cuidado, cuidado. O mistério do crescimento. A parábola enfatiza que após a semente ser plantada, o homem dorme e se levanta dia após dia, mas ele não entende como a semente germina e cresce. Da mesma forma, o crescimento espiritual e o avanço no reino de Deus, os cargos e as funções são processos misteriosos de Deus, que ocorrem pela operação do Espírito Santo. Meu irmão, entenda que precisa ocorrer o processo pelo Espírito Santo. Fica atento a isso. Não compreendemos totalmente como Deus, Ele transforma os corações e toma as suas decisões. É Deus quem faz com que o reino cresça, mas confiamos que Ele está em ação. Talvez você olhe uma situação e você vê assim: será que Deus está dormindo? Será que Deus não está vendo essa injustiça, essa discriminação? O reino é de Deus, minha irmã. O reino é de Deus, meu irmão. Deus não dorme. O guarda de Israel não cochila e não dormita. O crescimento também é gradual. Jesus descreve o crescimento da semente em etapas. Primeiro a erva, depois a espiga e finalmente o grão maduro. Esse processo gradual indica que o crescimento espiritual, ele leva tempo e acontece por etapas. Deixa eu repetir essa frase para você. Esse processo gradual indica que o crescimento espiritual leva tempo e acontece por etapas. Deixa o tempo se concluir na sua vida. Não se precipite. Não se iluda com os cargos e as funções. Não seja imaturo.
Assim é também no reino de Deus e com a nossa jornada de fé. Não vemos resultados imediatos, mas com paciência e perseverança é Deus quem produz os frutos. Jesus fala também da colheita. A colheita é quando o fruto está maduro. O agricultor colhe a safra. Esse é um sinal da conclusão do processo e da chegada do reino em sua plenitude. A colheita aponta para o tempo de Deus, quando ele completa o seu plano e reúne os frutos no seu reino. A colheita também lembra que ao final de todas as coisas, Deus reunirá o seu povo e trará justiça e redenção completa. Então aqui, eu estou falando de um tempo em que nós precisamos amadurecer para certas coisas, para certos cargos e certas funções. É Deus que nos amadurece, é Deus que diz o tempo. Não deixa o homem dizer o tempo para você. O tempo de Deus é muito melhor do que o tempo do homem. E essa colheita também fala sobre as últimas coisas, que serão colhidos para o reino. Somente aqueles que obedeceram fielmente ao Senhor, mesmo sendo líder, um grande líder aqui na terra hoje, não quer dizer que você será colhido para o reino de Deus. Você só vai ser colhido se você aqui na terra, você representar Deus, você viver para Cristo, você ser o imitador de Cristo. Não importa as suas milhares de pessoas te seguindo. O que importa é se você está cumprindo o princípio bíblico, que é somente semear a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. É isso que importa no reino. Essa parábola ensina a paciência e a confiança no trabalho invisível de Deus. Muitas vezes não vamos ver, mas Deus está trabalhando. Quantas e quantas vezes pessoas foram curadas e não viram a cirurgia ser feita, mas a cura chegou. Quantas vezes a pessoa ficou livre do vício e ela não precisou frequentar nenhum centro de que fosse libertá-la do vício, não. Seja vício da bebida, seja vício da droga, seja vício do sexo. Aconteceu um milagre invisível. Você não viu a coisa acontecer, mas hoje você é liberto. Hoje você é nova criatura. Hoje você age diferente. Hoje você não faz mais as coisas que fazia antigamente. Alguém semeou a palavra na sua vida, e essa palavra naquele momento foi invisível, mas ela estava fazendo efeito. Quantas vezes nós tomamos o medicamento e nós não vemos o medicamento fazendo efeito lá dentro do nosso organismo? Nós não vemos, mas ele está fazendo efeito. Somos chamados a semear a palavra de Deus.